Lula venceria todos os rivais, tanto no primeiro turno como no segundo turno, é o que mostra a pesquisa da CNT-MDA, publicado aqui no site da Carta Capital no dia 19 de setembro de 2017. O ex-presidente, que pode ser condenado em segunda instância por corrupção, levaria vantagem sobre Aécio, Alckmin, Bolsonaro, Dória e Marina Silva. Essa notícia é manchete em todos os jornais. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre os outros jornais. Primeiro vamos entender aqui a notícia, aqui a pesquisa. A nova rodada da pesquisa do Instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, mostra que Lula segue em primeiro lugar em todos os cenários do primeiro turno pesquisados e como virtual vencedor do segundo turno, caso as eleições fossem realizadas hoje que é 20 de setembro de 2017. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, dia 19. No cenário do primeiro turno, Lula aparece sempre com 1/3 das intenções de voto, ou seja, 30 e tantos % sempre é do Lula. Aí vem o resto da cambada. No primeiro, Lula tem 32,4% contra 19,8% do Jair Bolsonaro. Mas os números disso aqui estão publicados também diretamente aqui no site da CNT, né, que foi quem encomendou aí a pesquisa, e a gente vai ler então daqui o resultado da pesquisa CNT. Daqui a pouquinho a gente vai ver também o que a mídia comenta. E aqui tem outras coisas que vale a pena a gente olhar, mas eu vou fazer isso em outros vídeos para isso aqui não ficar muito grande. Pois bem, vamos primeiramente aqui à eleição presidencial de 2018. Nós temos duas pesquisas, que é a intenção de voto espontânea, que é aquela que o camarada pergunta para o outro assim, ó, em quem você votaria para presidente se a eleição fosse hoje? Aí o cara fala lá o nome de alguém de maneira espontânea. E a segunda é uma intenção de voto estimulada, em que ele dá o cenário 1, 2 e 3. E a gente vai se limitar somente a essa análise aqui. Então, na pesquisa de voto instantânea, Lula teria 20,2% dos votos. Jair Bolsonaro aparecia em segundo com 10,9%, portanto Lula teria o dobro que Jair Bolsonaro. Então Dória apareceu com 2,4%, Marina Silva 1,5%, Geraldo Alckmin 1,2%. E notem o seguinte, Dória tem o dobro de preferência na pesquisa espontânea do que Geraldo Alckmin. E isso aqui é motivo de briga no PSDB. É que o Geraldo Alckmin, ele que lançou o Dória para a política. O Dória vivia dizendo que não era político, que não sei o quê. No entanto, depois que ganhou para prefeito, ele passa mais tempo fazendo campanha política para eleições presidenciais de 2018, passeando por aí, distribuindo prêmios, abraços e tudo mais, e está fazendo campanha com dinheiro público dos impostos pagos pelos paulistas, né? Paulistas estão bancando a campanha para a eleição a presidente de João Dória, porque prefeito de São Paulo está sem prefeito. Ele passa mais tempo viajando do que lá. Mas só que o Geraldo Alckmin, ele queria ser o presidente. Ele queria ser o candidato do PSDB a presidente. E aí o João Dória, traíra do jeito que é, fascinado pelo poder, que grana ele já tem. Agora só falta poder. Então ele está dando uma rasteira no Alckmin nos corredores e tentando ser o candidato do PSDB para as eleições presidenciais. Já ouvi até um boato aí num site e outro, que o Dória estaria até disposto a sair do PSDB caso não conseguisse ser candidato a presidente pelo PSDB. O Ciro Gomes é uma surpresa. O Ciro Gomes está com 1,2% de intenção de voto instantânea. O Ciro Gomes, incrivelmente, ele não é muito bem avaliado para presidente historicamente, todas as eleições que ele concorreu. E agora parece que deu uma piorada. Com esse ataque sucessivo que ele está fazendo ao Lula, isso está fazendo ele perder mais pessoas, né? Pessoas que ficam ali, o Lula está um pouco velho, então vou escolher o Ciro Gomes, o Ciro Gomes faria algo parecido com o Lula e tal. E o Ciro Gomes parece que está perdendo esse eleitorado. Aí vem Álvaro Dias, a própria Dilma Rousseff está começando a aparecer aqui em campanhas. Veja, Dilma Rousseff de pesquisa espontânea, 0,7%. Ela ganharia ainda assim do golpista Michel Temer. Aécio Neves, pois é, mas é engraçado que tem gente que votaria em Michel Temer de maneira espontânea, pense. Aécio Neves é o grande perdedor das intenções de voto para presidente de 2018. O sonho dele
era virar presidente. Só que cada vez mais fica mais claro para a população brasileira que, além de corrupto, além de acusado aí de traficar drogas, o Aécio Neves também é o golpista mor. É o cara mimado que não se conformou em perder as eleições para Dilma, né, e tramou todo o golpe, levando o Brasil à crise que está. O povo reconheceu isso e atribui certamente aí a responsabilidade disso para Aécio Neves, e com isso ele deu um tiro na cabeça, ele assassinou a vida política dele. E eu digo para vocês o seguinte: se Deus quiser, esse tipo de político nunca mais aparece no cenário político brasileiro. Agora resta cortar as asas dele, a influência que ele ainda tem aí no setor público, onde ele é acusado, por exemplo, de liderar quadrilhas em Furnas, em outras instituições, empresas públicas, onde ele é acusado de fazer uma máfia aí, um processo de corrupção, distribuição de propinas. Aí vem outros nomes, brancos e nulos. Olha, brancos e nulos ganharia de todo mundo aqui, minha gente, até mesmo do Lula. Branco e nulo tem 21,2%. Somando aqui com os indecisos, 37%, se bem que não dá para somar, porque indeciso ele está indeciso entre uma coisa e outra. E o branco e nulo, ele seria o campeão aqui, ele seria o presidente do Brasil em uma pesquisa, em um voto espontâneo. Ele ganharia, não, digamos assim, ele ia para o segundo turno com o Lula. Brancos e nulos no segundo turno com o Lula. Esse seria o resultado. Bom, agora numa intenção de voto estimulada, já baseada naquilo que pode ser o cenário. No primeiro cenário, a gente tem aí uma intenção de voto estimulada, isso tendo o Lula disputando a presidência. Lembrando que ele pode não ser candidato devido à condenação em segunda instância, que provavelmente vai acontecer, e aí, quem sabe, o Brasil todo vai se rebelar contra isso, sabe Deus o que vai acontecer. Pois bem, no cenário 1, a gente tem aqui o candidato Lula, aliás, nos 3 cenários tem um Lula, só o que muda é o candidato do PSDB em todos esses cenários, porque fica Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, e aí muda o candidato do PSDB. O PSDB que também deu um tiro na cabeça, eleitoralmente falando assim. Todo mundo sabe que o PSDB, que o programa de governo que o Temer está implementando é do PSDB. Todo mundo sabe que a crise que está sendo causada para o Brasil é por causa do plano de governo do PMDB, aliás, do PSDB, que está sendo implementado pelo PMDB de Michel Temer. E é uma turma de quadrilha que está sendo acusada, e o PSDB estranhamente está sendo inocentado de todos os processos na justiça em todas as instâncias. A gente não vê candidato do PSDB sendo processado. O Lula já está no 7º processo. O Aécio Neves não tem nada, está tudo limpo, ninguém não pega nada, ninguém vê esse povo na mídia, sabe? Ninguém vê, não acontece nada. É um partido de santos. Geraldo Alckmin, por exemplo, em São Paulo, ele é acusado de chefiar essa máfia da merenda que desvia, tira dinheiro, tira alimento da boca das crianças de escola pública, para colocar no bolso, para ir gastar com putaria nas praias e sei lá onde mais que ele gasta o dinheiro que eles são acusados de roubar através dessa máfia da merenda. Então o PSDB é um partido morto hoje em dia para presidente da República. O que tem são os outros candidatos, mas mudando o candidato, já que não há certeza sobre o candidato do PSDB, a gente tem as opções aí de Aécio Neves, que era o presidente do partido, e aí foi identificado como um dos maiores bandidos aí do Brasil, né, envolvido em todos os processos de corrupção, acusado por todos os delatores de participar de todos os processos de propina e corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, assassinato, uma série de coisas. O Aécio Neves, dentro desse cenário, ele é o que pior tem avaliação, ficando somente com 3,2% dos votos no cenário 1, onde ele participa com os outros. Então ele ficaria aí, nesse caso, em 5º lugar. Tá? Ele perderia para o Ciro Gomes. A disputa aqui dele é com o Ciro Gomes. Então ele perderia para o Ciro Gomes. Vocês vão ver que os 3 primeiros aqui nesses 3 cenários se mantêm: Lula, Bolsonaro e Marina Silva. Lula, Bolsonaro, Marina Silva. Lula, Bolsonaro, Marina Silva. O Lula está com mais ou menos 32% das intenções de voto, e isso não muda. Quer dizer, os eleitores de Lula são fiéis. Eles permanecem ali. Eles ficam ali com os 32%. A opção que mais roubaria voto do Lula seria aqui com Geraldo Alckmin, que inclusive ganharia do Ciro Gomes com 8,7%. Então ele tiraria aqui 0,4% ou 0,7% do Lula, mas o Lula se mantém aí com 32%. O Bolsonaro
ele perde também, o Geraldo Alckmin tiraria um pouquinho de voto do Bolsonaro, tiraria esse 0,4%, mas ele mais ou menos se mantém na mesma coisa com o Aécio Neves ou Geraldo Alckmin. Aí vem aqui a situação onde o Bolsonaro perde um pouco mais e o Lula não perde nada, que é com João Dória. E o João Dória levaria aqui 9,4%, mas mesmo assim perderia para Marina Silva. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que o João Dória ele consegue tirar um pouco mais de candidatos do Jair Bolsonaro, mas não tira nada do Lula. Pelo contrário, ele perderia para o Lula. Então, se o João Dória entra no páreo, parte do eleitorado voltaria mais no Lula e o Jair Bolsonaro perderia aí um ponto percentual nas intenções de voto. Então, o Dória sabe que a briga dele é com o Bolsonaro, se ele quiser ir para o segundo turno, ou com a Marina Silva. A Marina tem em cima do Dória também uma boa quantidade de votos. O Ciro Gomes fica em quinto lugar, tanto no cenário 2 como no cenário 3. Agora, o que é interessante é o seguinte, na verdade, a gente tem aqui uma briga do Bolsonaro com o branco nulo. Lula venceria todos os cenários, tá? Mas não venceria a ponto de vencer no primeiro turno. Ele não venceria no primeiro turno e teria segundo turno. Agora aqui, ó, Bolsonaro 19,8%, branco e nulo 21,9%. Bolsonaro perderia para os brancos e nulos. E aí, se fosse isso possível, essa loucura, Lula ia para o segundo turno com os brancos e nulos. É preciso entender isso. O único cenário que o Bolsonaro... Aliás, esses dois outros cenários aqui, o Bolsonaro ganharia dos brancos e nulos. Mas aqui, olha, cenário 2, quando entra o Alckmin, o Bolsonaro disputa o segundo turno aqui com o branco e nulo também. Todos dois aqui com 19%. Bolsonaro com um pouquinho a mais de 19%, 19,4%. E no cenário 3, o Bolsonaro teria aqui um pouco mais do que 1%, aliás, um pouco menos de 1% aqui, quase 1% em vantagem branco e nulo. Quer dizer, o Lula não disputa o segundo turno com ninguém, ele vai para o segundo turno. Mas o Bolsonaro está disputando aqui, ele pau a pau aqui com os brancos e nulos. Como não é possível disputar com branco e nulo, a candidata seria Marina Silva, que em qualquer um dos cenários perderia também para o Bolsonaro. Uma coisa interessante que a gente vê aí, é uma frase do Lula, é que o Bolsonaro, que é o símbolo, digamos, do fascismo, do preconceito, do machismo, do do discriminação contra os homossexuais e todo tipo de radicalismo que a gente imagina, né? O Bolsonaro seria uma espécie de candidato a Hitler brasileiro. Então, o Lula tem dito que ele é o resultado, ele é uma cria do PSDB e da direita brasileira, que tentou incriminar o Lula de tudo que é jeito, e o máximo que eles conseguiram foi, primeiro, um suicídio político, que é o PSDB e o PMDB, todos dois não aparecem na pesquisa. O PSDB, que era um candidato que sempre ficava ali em primeiro ou segundo lugar, agora está em quarto, quinto lugar, né? E a segunda coisa é que eles colocaram um camarada que tem um discurso moralista, cheio de controvérsias, que não entende bosta nenhuma de economia. E isso, um candidato desse poderia assumir a presidência do Brasil. Imagina, se o Lula não for candidato, o Bolsonaro ganha em alguns cenários. E aí a gente teria um zero à esquerda em relação à economia, um zero à esquerda, aliás, não é nem zero à esquerda, é um menos em questão às questões sociais, as questões também de educação, e a única coisa que o Jair Bolsonaro iria oferecer para a população não é nem melhorar a questão da segurança pública, que eu acho que ele ia piorar, porque ele ia distribuir arma para todo mundo como forma de solução. Quer dizer, olha pessoal, é o seguinte, polícia não presta, nada presta, cada um compre a sua arma, eu estou ganhando dinheiro aqui das empresas de arma e agora cada um se vira. É mais ou menos essa a política que o Jair Bolsonaro traria então para presidente do Brasil. Como é um camarada que só concentra seu discurso na violência, no ódio e nas coisas ruins, o governo dele também iria refletir esse tipo de coisa. Não é alguém que traz, sabe, soluções para as questões sociais, para as minorias, para a maioria, para a economia, nada disso. O governo dele se centraria, teria como foco a desgraça, a violência, o sangue e a bala. E aí, imaginem esse Brasil de Jair Bolsonaro como seria. É possível? Sim, é possível. Isso é uma cria também que pode ser atribuída ao PSDB, diretamente ao PSDB, principalmente ao PSDB, ao DEM e ao PMDB.
Esse é o resultado. Bom, isso aqui seria no primeiro turno. Agora vamos para o segundo turno, onde teríamos então candidatos como Aécio Neves, Geraldo Alckmin e João Dória, os três do PSDB, Bolsonaro, Marina e também depois outros cenários sem o Lula, no caso, tá bom? E aí a gente vê o seguinte, cenário 1, Lula e Aécio, Lula ganha disparado. Aécio ainda levaria 14,8%, sabe, de pessoas que, sinceramente, essas pessoas aqui com certeza são pessoas que têm ódio do Lula, por isso que elas votariam até mesmo no Aécio Neves. É o tipo de gente que você pensa assim, olha, nem que eu entregue o Brasil na fossa, mas eu vou, por ódio, eu não votaria no Lula, eu votaria no Aécio Neves. Sabendo que o Aécio Neves é responsável aí por um número inúmeros, todos os delatores delataram Aécio Neves. Mesmo assim, por ódio ao Lula, 15% dos entrevistados votariam em Aécio Neves. E aí, quando você pensar que não existe ódio no Brasil, que isso é conversa do Lula, dê uma olhada nas pesquisas, porque isso também revela esse ódio. Lula seguiria com 40,6% quando a disputa fosse com Geraldo Alckmin. Vocês veem que o Alckmin consegue tirar um ponto percentual aqui do Lula. Ele teria 23,2%. Né? Mas ele perderia para os brancos e nulos. Veja, 31,9%. Então Lula ganharia de todo mundo, inclusive dos brancos e nulos nesse cenário. Cenário 3, com João Dória, o Lula não perderia nada, 41,6%. Então não tem eleitor que votaria no Lula porque não tem dúvida. O Dória não tira votos do Lula. Ele ganha um pouco mais aqui dos brancos e nulos. Tá? Tem algumas pessoas que se identificam com o pré-fake de São Paulo, aliás, o prefeito de São Paulo, desculpem aí, o pré-fake que vive viajando. Tem pessoas que gostam de presidente, quem sabe o presidente que vive mais fora do Brasil do que dentro. Mas isso também, pessoal, como o Dória é bem pouco avaliado, tem uma avaliação muito ruim, né, e daí isso também reflete o voto do ódio, de certa forma. O Bolsonaro também não ganharia o Lula numa disputa direta entre Lula e Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro teria aqui, digamos aqui, o mesmo efeito que o Geraldo Alckmin, né? O Lula teria 40,5% e o Bolsonaro com 28%. Mas dentre todos aqui, até agora, é o mais bem avaliado aqui para o segundo turno, quando a disputa é com Lula. Ele ficaria no empate técnico aí com os brancos e nulos, né? Ele e o branco e nulo, quer dizer, você e nada para mim é a mesma coisa, mais ou menos isso. O Lula ganharia a eleição nesse cenário. Lula com Marina Silva teria 39%. A que conseguiu tirar mais um pouco de votos de Lula foi justamente Marina Silva. Isso aqui mostra que tem uma parte do eleitorado que votaria no Lula porque não votaria em nenhum desses aqui. Né? Mas aí uma Marina Silva conseguiria, mas é uma parte também muito pequena, porque você tem aqui 0,2% para 40%. É quase desprezível esse processo, tá? E a Marina Silva teria aqui então 25% menos do que o Bolsonaro e também menos do que os brancos e nulos. Ela perderia. Agora no cenário sem Lula, que é a partir do 6 ao 12, Bolsonaro ganharia do Alckmin, seria uma disputa apertada, mas todos os dois perderiam para os brancos e nulos. Tanto um como o outro, todos os dois perderiam. Marina Silva ganharia do Alckmin, todos os dois perderiam para os brancos e nulos, com 41%. Bolsonaro ganharia de Aécio Neves, mas todos os dois perderiam para os brancos e nulos. Marina Silva ganharia de Aécio Neves, mas todos os dois perderiam para os brancos e nulos. Bolsonaro ganharia do Dória, perderia também para os brancos e nulos. E Marina Silva ganharia do Dória, mas todos os dois também perderiam para os brancos e nulos. E Marina Silva ganharia do Bolsonaro, pasmem. Aqui, ó, a única candidata que num segundo turno, eventual segundo turno, ganharia de Bolsonaro seria Marina Silva. Tá? Ninguém do PSDB bateria o Bolsonaro. O PSDB é uma carta fora do baralho. O PSDB está mais para dar apoio para outra legenda do que disputar a eleição direta para presidente. Pois bem, o resumo que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. O Lula é o único candidato a presidente do Brasil que ganharia de todos, inclusive dos brancos e nulos, que é um páreo duro aí para todos os outros candidatos. Digamos que seria o único presidente legítimo eleito pela escolha do povo brasileiro. O João Dória ganhou em São Paulo para prefeito, mas ele também teve menos votos que brancos e nulos. Tá? Eles, todos dois, tanto o Haddad como o Dória, perderam para os brancos e nulos. Então, assim, foi tipo por falta de opção.
É aquela galera que diz assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou votar em ninguém, é tudo corrupto, tudo safado, não vou votar em ninguém. E acabam deixando que aquela minoria lá de pessoas votem e escolhem o prefeito. Então é melhor você fazer uma campanha de conscientização para que os brancos e nulos não ganhem, porque significa o povo entregando o governo para qualquer um, minha gente. É importante a campanha aqui, através do canal Notícias Comentadas, de conscientização. É preciso conscientizar esses 39% aqui, entendeu? Porque se você... Veja, o Bolsonaro só perderia para Marina Silva, tá? Mas ele ganharia de todos os outros. A única maneira que a gente tem aqui de fazer uma maneira, digamos assim, do Bolsonaro não ganhar é convencendo aqui os brancos e nulos. É aquele pessoal que diz, quer saber, eu desisto, foda-se, o Brasil pode ser governado para mim por qualquer irresponsável aí que aparecer. É mais ou menos isso que significa quem vota branco e nulo. Então, há de se fazer uma campanha de conscientização aqui em cima, dos brancos e nulos. Porque ainda tem uma parcela muito grande de pessoas que votaria branco e nulo. Tudo bem? Agora imagine um cenário Jair Bolsonaro e João Dória, o Jair Bolsonaro e Aécio Neves para o segundo turno. Para o Brasil, seria uma catástrofe, eu acho. Realmente um negócio bastante complicado. Tanto que metade do eleitorado brasileiro não saberia nem quem votar, né, nesses dois casos aqui. Pior ainda que no caso do Aécio Neves. Mas tudo isso é possível. Bom, pessoal, sendo assim, para finalizar o vídeo, se o Lula ganharia tanto em primeiro turno como segundo turno, legitimamente, e ganhando inclusive dos brancos e nulos, o que é que a situação, o Estado golpista brasileiro está fazendo então para evitar isso? A primeira coisa é divulgar e tentar associar aqui a Bolsa de Valores, os investidores, assim como fizeram quando o Lula ganhou a primeira vez, que ia quebrar com tudo, que não sei o que. Então, o site aqui, Infomoney, que tem aqui uma empresa que tem umas ligações a XP Investimentos, que apoia descaradamente aí o João Dória, esse site já começa a espalhar a notícia, então já se faz uma campanha antecipada de que o choque da Bovespa, e Bovespa deixa a pesquisa eleitoral com Lula e Bolsonaro para trás e fecha estável, após um choque. Quer dizer, a Bovespa, pessoal lá que está ganhando dinheiro com especulação, olha lá, meu Deus, o Lula vai ganhar, olha que desespero, quer dizer... Então, até o pânico, que é normal a situação especulatória de uma bolsa de valores, eles sempre vão estar especulando. Mas, na verdade, ali ninguém está com choque de nada. Eles sempre vão estar especulando, porque especulação dá dinheiro. É por isso que existe bolsa de valores, ganha dinheiro com especulação. E aí, esse site aqui tenta jogar a responsabilidade dessa especulação, que é uma especulação muitas vezes irresponsável, para cima do Lula também. Então você percebe uma situação clara aqui de um site tendencioso tentando jogar a responsabilidade para o Lula, que ele não tem nada a ver com o negócio. Daqui a pouco estão processando o Lula porque a Ibovespa, tadinha, coitadinha, ficou em choque porque o Lula é o preferido do povo para assumir a presidência do Brasil. É só isso que falta eles dizer aqui. Mas é preciso você entender o seguinte, que a XP Investimentos é uma empresa ligada a João Dória, ao capital especulativo. E João Dória é o que mais promete para esse povo. Quem sabe João Dória é que seria o governo mais prostituto para esse povo, que ele já está fazendo algo parecido em São Paulo. Mas uma segunda coisa também para combater aí a eleição, a possível candidatura do Lula à presidência da República, são os famosos processos. E aí, logo em seguida, você vê aqui, olha, a pesquisa está aqui no site da CNT-MDA, ela foi publicada no dia 19, tá? No dia 19, né? A pesquisa aqui do dia 19 foi divulgada no dia 19, não é que ela foi feita, ela foi divulgada. E no mesmo dia, um juiz aceitou mais um processo contra o Lula. Então, com isso, o Lula tem o 7º processo. É uma maneira que a gente entende de tentar evitar que o Lula seja candidato a presidente da República. Essa denúncia aqui, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, diz respeito como se o Lula tivesse vendido uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de propina. E, na verdade, o que o pessoal do Lula falou é que essas medidas que foram feitas aqui
Em nota, a defesa foi Lula que jamais praticou qualquer ato ilícito e que é alvo de perseguição. Também disse que a assessoria da imprensa afirmou que é alvo de perseguição por telefone. Não, eles não falam aqui no texto, mas no vídeo lá eles estão falando que foi uma medida que o governo Lula encontrou de incentivar a economia de determinadas regiões, porque o benefício que foi dado aqui às empresas foi só para algumas regiões e isso geraria mais emprego e renda para aquela população. Tá? Então, é o que a gente entende como perseguição, sim, política, fica muito claro toda vez que é divulgado. Você pode olhar historicamente, toda vez que é divulgado um resultado de uma pesquisa para presidente, o Lula vira alvo de algum processo. Então se acostume. Tá na próxima pesquisa, a gente vai ver aqui, vamos estudar, o Lula vai estar disparado de novo na frente e novamente provavelmente vai ser aceito algum processo e vai acusar o Lula de corrupção por alguma coisa aí, algum terreno, alguma coisa aí que eles vão procurar para incriminar o Lula. Preciso seguir atento, compartilhar os vídeos aqui do canal Notícias Comentadas, porque a gente não é besta, a gente não vai deixar se enganar, então, pela grande mídia essa que participou do golpe, lembrando que o pacto para derrubar Lava Jato, que na verdade incluía o impeachment de Dilma, ele também não terminou ainda, ele continua, né? E esse pacto envolve até mesmo, segundo Romero Jucá, o Supremo Tribunal Federal com tudo, né? Se envolve o Supremo, logicamente poderia levar também outros juízes de outras instâncias. Queria saber seu comentário sobre esse vídeo e a gente se encontra então, meu amigo, na próxima notícia. Até lá, um grande abraço e um bom dia.